Vai, minha Nossa Senhora, obrigado, Vitor. Eu falando aqui há meia hora e eu não entendendo, principalmente o Felipe aí olhando, né? Porque o Felipe é meu grande monitor. E eu, bom dia, bom dia, bom dia. E o Felipe geralmente ele tem essa reação que ele tá tendo agora. Eu digo, fala como o Felipe tá diferente. O Obrigado professor aí. tem o filtro perfeito para isso. Espera só um segundo. Tá. Deixa eu ver aqui. Aí eu avisei que estava gravando, dei bom dia, agradeci às 13 pessoas que estavam aqui sem o meu consentimento, dei parabéns, e você não viu nada. É verdade, é o filtro perfeito para isso. Ô, comédia. Pronto, Tom, então recomeçando, né? Eu aqui morrendo de falar, com feito um palhaço aí, como o Felipe tá falando sozinho, né? Porque o meu áudio estava desligado. Tá todo mundo bem? Vitor, Ruth, Vitor, Mariana, Luana, Thaísa, tá todo mundo bem? Bom dia, viu, turma? Eu dei bom dia aí pra todo mundo. Então tá todo mundo bem, né? Eu não tava conseguindo entrar. Show. A Janetezinha, ela terminou. Eu cadastrei, né? A Janete, ela agora tá habilitada para cadastrar todo coisa. Aí a Thaísa já tá falando pela turma toda, tá todo mundo bem, que legal. Bom dia. E o senhor, tô bem também, graças a Deus, tudo caminhando. Saúde, o que é mais importante. Enfim, a gente vai vencendo um dia de cada vez. Show. Bom dia, Lara. Seja bem-vinda, linda. Turma, então hoje é a nossa última aula que antecede a nossa provinha, certo? Mamãe tá dando bom dia. Oi, mãe da Thaísa, tudo bom? Eu já te disse, né, mãe da Thaísa, que é o nome da minha irmã. É um nome muito bonito, eu acho. E aí ela ainda tem Thaísa Luz. No caso da sua filha, né? Eu acho muito bonito. Show de bola, show de bola. Lara, obrigada, prof. Show. Então, eu espero que todo mundo esteja bem, espero que todo mundo esteja tranquilo. Tá passando muito rápido, né, o semestre. Eu não consigo acreditar ainda que próxima semana vocês já vão fazer prova. Essa é a nossa 10ª aula, né? Então a gente teve 10 aulas e aí vocês vão fazer prova V1 e primeira e segunda chamada, né? Na próxima semana. Então na nossa próxima semana não tem esse encontrozinho da gente porque vai ser a aplicação de prova. Aplicação de prova no horário da aula, tá? Ontem uma aluna, não sei se foi dessa turma, também não sei de qual foi, ela me mandou um textão dizendo que, na verdade, ela queria fazer outro horário, que ela ligou para a Unifor e a Unifor disse que ela podia se matricular em outra disciplina, ou em uma, ela podia se matricular na disciplina e não vi que ela não ia se prejudicar. Eu já trabalhei, né, eu já fui coordenador, também sei como funcionam as coisas, e aí eu imediatamente, não vou achar que a aluna está mentindo, né, pelo amor de Deus, longe de mim. Mas aí eu perguntei para a coordenadora, para a Fabíola, e a Fabíola disse, olha, a informação não é essa, pode ter certeza que ninguém aqui deu essa informação. Eu digo a ela, se você quiser, você pode estender o horário da prova. Eu disse, Fabíola, se eu estender o horário da prova por uma excepcionalidade, porque a aluna está internada, porque isso, por aquilo outro, aí até vai. Mas uma aluna que me diz que ela realmente não está assistindo às aulas, e eu estendo o horário da prova por conta dela, eu estou chancelando ela não vir para a aula. Então, eu continuo mantendo, tá, turma? O horário da prova vai ser no horário da aula da gente. Então, 9h30 às 11 você vai poder fazer a prova, tá? Até coloquei acho que até para 11h10. Você vai poder fazer a prova. Já eu mostro novamente onde é que você vai fazer a prova. A primeira chamada, ela tá mais acessível do que a segunda chamada, tá bom? Então, a primeira chamada eu fiz toda objetiva. Por que a primeira chamada eu fiz toda objetiva? Porque eu não vou ter como conferir se o aluno copiou ou não o texto da internet de todos os alunos que eu tenho. Assim, quando tem trabalho, quando tem monografia, a Unifor paga o Turnitin. E o Turnitin, ele dá o índice de similaridade do trabalho do aluno, da monografia do aluno, com o que tem na internet. Mas o Turnitin, ele não tem uma comunicação com a AVA. Então, eu não tenho no AVA, pelo menos eu desconheço, se o próprio sistema poderia me dizer se aquela resposta foi ou não copiada na internet. Então, eu teria que fazer manualmente. Então, é impossível para eu fazer manualmente isso. E aí eu resolvi, não, vou fazer questões da primeira chamada. A questão da primeira chamada tem questões que eu elaborei, tem questões de concurso, tem questões da Jornet, tem questões da galera que conseguiu mandar antes. Então, a primeira chamada, eu fui só ali para minha coisa. Ah, vocês não estão compartilhando minha tela. Tá, a primeira chamada ela vai ser toda objetiva, tá?
marcar a correta, marcar a incorreta, marcar as corretas, marcar as incorretas. Perfeito? Segunda chamada tem objetiva e aí eu coloquei também subjetiva. A segunda chamada ela está bem maior do que a primeira e fora ela está bem maior, eu também coloquei questões subjetivas na segunda chamada. Porque eu acho que menos gente vai fazer, menos alunos vão fazer essa segunda chamada e eu consigo conferir essas questões subjetivas se o aluno copiou ou não. Ruth, o que eu posso te dizer é que são 7 pontos a prova. Quantas questões eu não vou lembrar, mas são 7 pontos, tanto a primeira chamada como a segunda chamada, tá? Que aí vocês, como eu falei na aula passada, e como eu venho falando, né? Desde o primeiro dia de aula, vocês têm um ponto extra. Então, as atividades que vocês vão entregar até o dia 22, não vou prorrogar mais, tá, turma? Eu prorroguei as atividades, porque até ontem tinha gente se matriculando, até ontem não, até segunda, até dia 14, acho que foi segunda, tinha gente se matriculando. E aí, como quem se matriculou perdeu um mês de aula, meu amigo, para você recuperar, salve-se quem puder. Aí eu estendi até o dia 22. Mas não vai ter mais prorrogação além disso, tá? Então não esqueça, por favor, de entregar as 4 atividades. Cada uma vai valer um ponto. Se não lembra, é porque deve ter umas 30 questões. Vitor, acho que 30 não, cara. Mas assim, o que eu lembro, a segunda chamada ela tá mais extensa do que a primeira, e a segunda chamada ela tem questões subjetivas e a primeira não. Mas eu acho que rapidinho você termina, sabe, de fazer essa prova. Não acho que seja uma prova tão trabalhosa assim de fazer, não, tá? A prova vale 7, isso. E aí as atividades, cada uma vale 1 ponto e a prova vale 7. 4 mais 7, 11. Então você tem 1 ponto extra aí para eventualmente ter errado alguma coisa, você consegue ainda ficar com o seu 10. Tranquilo? Quando acabar a prova, eu já programei o AVA para te dar o feedback. Então, quando você terminar a prova, quando acabar o tempo da prova, não a sua prova, tá? Então, por exemplo, a prova vai encerrar 11h10. 11h11, você já consegue saber as questões se você errou, acertou, já consegue ter o feedback, eu coloquei os feedbacks de cada questão. Na segunda chamada, vai dar para você saber, depois que terminar a prova, as questões objetivas que você errou ou acertou. As subjetivas, o meu prazo de correção são 10 dias, que eu pretendo corrigir antes. Então, quase um concurso, é verdade, Jean. E aí, turma, e o que o Jean tá falando é super válido, porque, turma, como eu disse na aula passada, eu tô repetindo tudo de novo, porque eu sei que é muita informação para vocês muitas vezes. A prova está programada para fechar 11h10. 11h10 você não terminou, você não consegue mais fazer a prova, tá? Eu programei o AVA para ele puxar as questões que vocês já responderam, para poder você não perder tudo. Mas, tipo, são 11h10, ainda falta fazer 2 questões, 3, vai ficar com 0 ali naquelas questões. Então, por favor, professor, Oi. O senhor sabe me dizer como é uma plataforma nova, né? A gente não sabe ainda. Caso na hora que eu esteja fazendo a prova a internet cair, quando a internet voltar, eu vou conseguir acessar de novo? Eu acredito que sim, porque você precisa finalizar a tentativa, Mariana. Eu te digo que sim, porque eu sou aluno da UES, e na UES a gente já usa o AVA. É a mesma coisa, o Moodle, ele é usado em todo mundo. E já aconteceu comigo mesmo, de eu ter caído, e aí eu entrei e consegui finalizar. Mas, Mariana, uma coisa que eu queria muito que vocês tomassem cuidado é finalizar a tentativa. Quando você finalizar, você só vai ter direito a uma vez, tá bom? Então, vamos supor que o Felipe finalizou lá a tentativa dele. Ele respondeu todas as questões, ainda está com tempo de prova, rapaz, eu acho que são essas questões mesmo, o Felipe desistiu, finalizou. Quando o Felipe finalizar, ele liga para a Mariana. Mariana, o que é que tu marcou na primeira, na segunda, na 10ª, na 8ª, sei lá. E a Mariana, olha, o gabarito da segunda é D, com certeza. Aí o Felipe, pelo amor de Deus, eu marquei a B, mas é D. Aí o Felipe vai tentar entrar de novo, o Felipe não vai conseguir, tudo bem? Desistiu não, prof, concluiu. Desistiu não, prof, concluiu. Não entendi, Felipe, o que é que tu quis dizer, a pressão. Vai dar certo, Deus está vendo. O fato é que, turma, você só vai ter direito a uma tentativa, tá? Então, terminem a tentativa antes de finalizar, certo? O tempo da prova. Então, termine a tentativa antes de finalizar o tempo da prova e termine a tentativa quando você tiver certeza que está acabando ali, certo? Procure, turma, ser honesto. Então, se eu não finalizar a tentativa, eu consigo acessar de novo, né? Sim, consegue se cair. No ensino online a gente conseguia, se a internet caísse, que já aconteceu, da internet cair na hora que eu estava fazendo, aí quando eu entrei de novo, aí estava lá para eu continuar a prova. Pronto, tem exatamente a mesma coisa no Moodle.
Pode ficar tranquilo com relação a isso, porque já aconteceu comigo e Professor, não consegui qual a terminar. diferença do Moodle para o Ava? É a mesma coisa. É porque o AVA é o que a Unifor chamou de ambiente virtual de aprendizagem. O AVA é feito numa plataforma que é chamado Moodle. Então, o Moodle é a plataforma. O Moodle é como se fosse o Waze, o Moodle é aí tudo é em cima. O Moodle, por exemplo, é como se fosse o Google Maps. Aí vários aplicativos pegam o Google Maps para usar. Pronto, o Moodle é a plataforma. E aí a instituição chama como quiser. Na UES a gente chama de AVA também, na Unifor chama de AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Pois é, isso, Vitória, AVA é o nome que a Unifor deu, por isso que às vezes fala AVA Moodle, porque é o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, feito em cima do Moodle. Show? Turma, alguma dúvida sobre a prova? Eu vou mostrar para vocês novamente onde é que vocês vão fazer, tá? Então, próxima semana, vocês estão livres de mim, não vai ter aula. Ah, tá, o conteúdo, né? Unidade 1 e 2 completa, tá bom? Conteúdo, unidade 1 e 2 completa. Professor, mas a gente não acabou a lei processual penal no tempo e no espaço. São 3 artigozinhos, aula de hoje. A aula de hoje a gente vai falar de lei processual penal no tempo e no espaço. 3 artigos, que é a aula de hoje, aí até a aula de hoje vai cair na prova, tá bom? Alguma dúvida? Unidade 1, unidade 2, conteúdo, prova no horário da aula. Sugiro, recomendo que façam a primeira chamada, que é na segunda. E se você perdeu, porventura, a primeira chamada, você faz segunda chamada. Por enquanto, não tem previsão, turma, de terceira chamada, tá bom? Terceira chamada, eu acho que ela vai ter que ser analisada com bem cuidado, tipo assim, um aluno está em regime especial, sei lá, alguma coisa muito séria aconteceu. Por enquanto, primeira e segunda chamada, se você perder as duas, vai ter 0. Ou se você fizer os trabalhos, vai ter só a nota do trabalho. Pacote também, Carol, mas eu não cobrei tanto o pacote não, tá? Cobrei mais essa introdução do processo penal, sistemas acusatórios, inquisitivos, as características dele, cobrei os princípios, com certeza tá, e a aula de hoje também com certeza tá, certo? Que é a lei processual penal no tempo e no espaço. Beleza? Acho que ninguém tá com mais dúvida, né? O Vitor falou assim, o senhor já sabe nos dizer se haverá prova colegiada? Vitor, para ser bem sincero, eu não sei. Mas, se eu não me engano, eles estavam querendo voltar com essa prova colegiada. Não sei como. Mas, assim, porque, assim, eu sei que semestre passado eles avisaram que não ia ter, e esse semestre, ainda em julho, eu lembro uma reunião, a galera dizendo que ia voltar a ter, certo? Se for ter mesmo, eu converso com vocês. Pelo menos eles não pediram a gente ainda para elaborar as questões, né? Porque quem elabora as questões são os professores. Se eles não pediram para a gente elaborar a questão, então um boa indício de que não vai ter. Mas eu não estou dando certeza, entendeu? Estou só dizendo, porque geralmente eles mandam, galera, eu quero 20 questões, aí a gente tem que elaborar 20 questões de acordo com a ordem lá que eles mandam. Entendeu? Pois é, eu acho melhor não. E, turma, assim, a prova, eu sempre acho que o mundo já está ansioso demais, certo? Eu acho que o mundo está ansioso, os alunos estão desesperados, o mundo está desesperado, o mundo está louco. E aí eu não quero contribuir para um mundo mais ansioso ainda. Também não posso passar a mão na cabeça de vocês e dizer, não vai ter prova. Bem que eu queria, para ser bem sincero, se eu pudesse, eu nem fazia. Eu estava dando aula aqui para a semana. Mas eu não posso porque o MEC exige que vocês sejam avaliados e a Unifor também. E eu sou empregado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu obedeço bem direitinho. Então também não é uma prova que é para matar, que é a nota de rodapé do livro, não. É uma prova normal. Se você vem acompanhando as aulas, se você vem assistindo as aulas, é uma prova tranquila para você fazer. Não é à toa que tem questões que a Janete elaborou, aí você vai ver. Não é à toa que tem questões que os alunos de processo penal 1 elaboraram, aí você vai ler. Questão elaborada pelo aluno Felipe, por exemplo. Vai ter questões, não é à toa que tem questões que eu elaborei e questões de concurso público também. Então, é um nível bem legal, não é matando também não. Não precisa de mais ansiedade, eu também acho. Vitor, dificulta demais, mas é a minha opinião. Tu deve estar falando, Vitor, da prova colegiada, né? Pois é, enfim, aí são outras questões. Eu não tenho ingerência sobre isso, não sou eu que defino isso, eu só sou mandado. Até aqui em casa meus cachorros mandam de mim, avaliem na Unifor. Show de bola. Ixi, o que é prova colegiada? Vou nem entrar nesse mérito agora. Prova colegiada, Isaías, rapidinho, é uma prova que é comum a todas as disciplinas de processo penal 1. Então, por exemplo, se a gente tem 3 turmas nesse horário, eu, o professor Armando, o professor Nestor, nesse horário, os alunos vão fazer a mesma prova.
os meus alunos, ou seja, é uma prova que a gente vai mandar a questão, a Unifor vai fazer uma questão a mesma prova para todos os alunos. Show. Turma, tá aqui o AVA, tá bom, da gente, como vocês sabem, Direito Processual Penal 1, vocês mandam todas as atividades aqui, semanais, que inclusive eu vou mudar a lógica, tá, da atividade semanal, porque vocês geralmente anexam um arquivo, né, e dificulta muito para mim, para corrigir. Aí, a partir da próxima, da atividade 5, 6 em diante, são 4 por vez, não esqueçam, vocês vão fazer em forma de texto no próprio AVA. Você pode fazer no Word, depois copiar e colar, não tem problema, mas aí você vai fazer em forma de texto, porque vai facilitar a minha correção. Então, as atividades semanais, você coloca aqui. E as AVs é aqui, ó. Tá no último bloquinho. Tem um bloquinho para cada unidade, vai cair a unidade 1 e a unidade 2, certo? Completa. E aí, você entra aqui no dia da prova, ó, Jesus. Entra aqui, ó, avaliações, aí vai ter, dia 22, não, 21, né, próxima semana. Aí você clica aqui, ó, quando você clicar, ele vai dizer, ó, bom dia, turma, essa é a AV1, primeira chamada, você deve responder as questões no horário da aula, essa prova vale 7 pontos, deixa eu até ajeitar, porque é dia 21. Vou até ajeitar logo aqui. Não é configurações. Acho que agitar configurações, agitar questionário. Não sei se é o questionário. Não, é a configuração em si. Eita, meu Deus, aí vocês vêm na prova. Chega, menino. Corre, menino, corre. Tomara que ninguém tenha feito print, nem tenha batido foto. Eu queria só ajeitar, porque eu coloquei dia 22, mas é porque é aquela minha velho problema, né? Toda vida eu dou aula terça e quinta. Esse é o primeiro. Pronto. Aqui é 21, certo? Vocês vão fazer e vocês vão ter direito, que não é VP1, é AV1. Pronto, essas duas correções que eu queria fazer. Pronto, turma. Era salvar e marchar. Então, no dia 21, que é a próxima segunda, no horário da aula, 9h30, não adianta estar no grupo 9h25, o questionário não abriu, o questionário não abriu. O questionário só vai abrir dia 21, 9h30, ó, do jeito que está aqui, ó. Vai estar, o questionário não estará disponível antes de 21, 9h30. E vai ficar aberto até 21, 11h10. Passou disso, você tem que fazer a segunda chamada, tá bom? Então, essa é a AV1 da disciplina, você deve responder as questões no horário da aula, que é dia 21, essa prova tem 7 pontos, a atividade de 1 a 4 valerão 4 pontos, de maneira que ao final você tem um ponto extra. Prova não consultada, não vou ter como fiscalizar isso, mas aí vai dar consciência de cada um. A pontuação das objetivos e o respectivo feedback pode ser vistas após o término da aula. Então, depois do término da aula, né, do horário aqui, de 11h10, você vai conseguir enxergar as questões que você acertou, as questões que você errou, só ao final. A nota final com pontuação das questões subjetivas será liberada após eu corrigir as provas no prazo de até 10 dias. Então, até 10 dias, se tiver subjetiva, né, no caso a segunda, eu lhe devolvo. Só é possível enviar a resposta desta prova uma única vez. Atenção, portanto, ao concluir a prova, pois o aluno não terá direito a outra tentativa. Boa sorte, sempre à disposição. Então, aí você vai e faz a primeira chamada. Tranquilo? É só colocar finalizar questionário, quando finalizar, ela já gera o relatório para mim. E aí, perdi segunda-feira. Aí você na próxima quarta entra aqui em segunda chamada. Tranquilo, turma? Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. Tranquilo. Tá. Pois seja bem-vinda de volta, Isaide. A prova colegiada foi o terror dos alunos, mas é muito boa a prova colegiada, porque força o professor a dar a matéria, força o aluno a estudar, enfim, avalia professor, avalia aluno, eu realmente gosto. Não, Isaide, eu não sei onde é que tu estava aí, tu deve ter chegado atrasada, porque eu já expliquei pelo menos 2 vezes essa terceira, que a primeira chamada é tudo objetiva, a segunda chamada é objetiva e subjetiva. Tranquilo? Eu já expliquei isso 3 vezes, vou explicar mais de novo não. Vai dar certo. Turma, bora então para a nossa matéria? Show, show, show? Massa. Galera, a gente vai acabar agora, a gente já acabou a unidade 2, e a gente vai acabar agora a terminar, concluir de vez a unidade 1. Por que a gente só vai concluir a unidade 1 agora? Porque a unidade 1, ela era mais conceitual, mas tem uma parte da unidade 1 que é a lei processual penal no tempo e no espaço. Então aqui no plano de ensino, até já mostrei para vocês, tudo que a gente falou agora, a gente não entrou no CPP ainda. Então, a gente falou da unidade 1 toda, a gente não entrou no CPP. Não falei nada ainda do CPP. A gente falou dos sistemas processuais e eu não entrei no CPP. O que é que faltou da unidade 1? Essa lei processual penal no tempo e no espaço. Que é isso que a gente vai estudar agora. Interpretação. O que está em azul é o que a gente vai estudar agora e a gente acaba a unidade 1.
A unidade 2, a gente começou e acabou porque ela fala só dos princípios. Então, como a unidade 2 fala só dos princípios, a gente não entrou no CPP ainda. Por isso que eu deixei para acabar a unidade 1 só agora, porque agora a gente vai estudar o artigo 1º ao 3º do CPP. Existe nota de aula, tá, turma? Se você clicar aqui em unidade 1, vai ter a nota de aula para você estudar, Lei Processual Penal no Tempo e no Espaço. Pronto. Então, ó, Lei Processual Penal no Tempo e no Espaço. Caso você queira estudar, o que a gente vai ver hoje, ó, ele está aqui, certo? Para você estudar, uma notinha de aula para você quiser aprofundar seus estudos. Fechou? E aí, turma, então eu vou compartilhar aqui o CPP só para vocês entenderem. Vamos nós. O CPP, turma, primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é que ele foi criado em 1941, certo? Eu já falei para vocês que o CPP, ele tem uma inspiração, ele teve, né, uma inspiração do fascismo italiano. E todo regime ditatorial, né, todo regime fascista, todo regime antidemocrático, geralmente não preserva certas garantias. Como a garantia que a gente tem hoje, né, da presunção de inocência, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, todas essas garantias que a gente estudou nos princípios, que é que eu falei em princípios, turma, o processo penal existe principalmente para assegurar o acusado, no âmbito penal, certas garantias que a Constituição manda que seja assegurada a ele. Então, para que existe o processo penal? O processo penal existe para poder assegurar ao acusado, no processo criminal, certas garantias que a Constituição prevê. É para isso que existe. Só que em 1941 a gente não estava na Constituição de 88, a gente estava na Constituição de 37, que era uma Constituição muito antidemocrática. E por isso que o CPP ele teve uma inspiração do fascismo italiano. E no fascismo italiano, por ser um regime antidemocrático, lá não tinha a presunção de inocência. Lá tinha a presunção de culpabilidade. Já conversei sobre isso com vocês. Em outras palavras, vários artigos aqui do CPP era contrário à presunção de inocência. Se eu fosse condenado, por exemplo, eu só podia apelar se eu me recolhesse à prisão. Então, se eu fosse condenado, eu só podia apelar se eu me recolhesse à prisão. E a presunção de inocência? Hoje, eu até falei isso para vocês na aula, o Lula tem 3 condenações, já foi denunciado essa semana por lavagem de dinheiro, agora pelo Instituto Lula, ou seja, já tem 4 processos criminais contra ele, já tem 3 condenações, e o Lula está livre. Por quê? Porque ele tem que ser tratado como inocente, como a gente já falou do princípio da presunção de inocência, que é uma regra de tratamento e uma regra probatória. Show! Com o tempo, o CPP foi sendo muito modificado, e ele já passou por grandes reformas. Em 2008 teve 3 grandes reformas, em 2011 teve outra grande reforma, e agora em 2019, porque o pacote de crime é de 2019, eu já tive 2 aulas com vocês só para falar do pacote de crime no CPP, teve outra grande transformação. E essas transformações é para o CPP não ficar mais com os resquícios desse fascismo italiano. Para o CPP ele ficar muito mais democrático, como ele é, né, respeitando muito mais a nossa Constituição, e esses princípios todos que a gente estudou. Professor, então, pode só repetir os anos, por favor? Do que, amigo? Do que, Felipe? Os anos que teve as alterações. 2008, 3. Tiveram outras, tá? Mais pontuais. Mas as maiores foram 3 em 2008, 1 em 2011 e 1 em 2019. 2008, 2011 e 2019. Felipe, nesse meio tempo tiveram alterações pontuais, mas assim, as maiores foram essas. A última, né, que foi essa de 2019, que entrou em vigor agora em 2020, já falei para vocês que a vacatio legis do pacote de crime foram 30 dias. Então o pacote de crime ele foi sancionado dia 24 de dezembro, e aí ele entrou em vigor dia 23 de janeiro desse ano. Então a última grande alteração foi o pacote de crime, que todas essas alterações eu já estudei com vocês na aula 2 e aula 3. Beleza? Aí, turma, o CPP, então, ele é de 1941. E assim como o Código Penal, ele foi elaborado na forma de decreto-lei. Decreto-lei não existe mais hoje. Então, se o legislador quiser fazer um decreto-lei, em 41 ele podia. Não é à toa que ele fez o CPP. Em 40 ele podia, não é à toa que ele fez o Código Penal, que é o Decreto-Lei 2848. O Código Penal é um decreto-lei também, que é o 2848 de 1940. Então, o Código Penal, que foi criado em 40, Decreto-Lei 2848, o Código de Processo Penal, que foi criado em 41, Decreto-Lei 3689, tem a forma de decreto-lei.
Contudo, hoje o legislador não pode mais fazer decreto-lei, não pode. Por quê? Porque a Constituição não permite mais. Se você olhar o artigo 59, artigo 59 da Constituição, é dito os atos normativos que o legislador pode criar. Então, a Constituição, no artigo 59, ele fala quais são os atos normativos que a Constituição, que o legislador pode criar. Lei ordinária, lei complementar, lei delegada, que isso aí que eu estou falando, tudo é matéria de constitucional. O fato é que eu estou só dizendo para vocês que, muito embora o Código de Processo Penal ele seja um decreto-lei, ele tenha sido criado na forma de decreto-lei, ele foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Ele foi recepcionado porque o conteúdo dele é compatível com a Constituição de 88, com essa nossa Constituição democrática. Mas como não existe mais decreto-lei, hoje o Código de Processo Penal e o Código Penal têm status de lei ordinária. Então hoje, muito embora o CP, o CPP, eles tenham sido criados como decreto-lei, eles hoje têm status de lei ordinária. Então, para você modificar, para você alterar, para você revogar o Código de Processo Penal, para você modificar o Código de Processo Penal, para você revogar, alterar, você precisa de uma lei ordinária. Não é à toa que o pacote de crime é exatamente essa lei ordinária aqui, ó. Lei 13.964 de 2019. Então, o CPP, como eu mostrei para vocês na aula 2 e 3, foi muito alterado pelo pacote de crime. E o pacote de crime é o quê? É uma lei ordinária. A lei ordinária 3.964 de 2019. Então, o CPP, assim como o Código Penal, eles foram criados como decreto-lei, mas foram recepcionados pela Constituição de 88 como uma lei ordinária. Daí, para você revogar o CPP, para você alterar o CPP, basta uma lei ordinária, como foi o caso do pacote de crime, que é a Lei 13.964. Então, o CPP ele é de 41, sofreu grandes alterações, tinha uma inspiração fascista italiana, hoje em dia não tem mais. Hoje em dia ele é mais democrático, ele respeita muito a Constituição. Não é à toa que o CPP ele foi recepcionado pela Constituição, mas ele foi recepcionado pela Constituição como lei ordinária. Daí, para eu alterar o CPP, para eu revogar o CPP, eu preciso de uma lei ordinária. E aí ele é dividido em livros. E o livro 1, que é o que a gente vai estudar aqui, não todo, mas é o que a gente vai estudar na nossa matéria, ele fala do processo em geral, e ele começa no título 1, a questão das disposições preliminares. Quando no título 1 do livro 1 do CPP se fala de disposições preliminares, aqui é que ele está falando de lei processual penal no tempo e no espaço. Então a gente vai estudar lei processual penal no tempo e no espaço e vai estudar agora a interpretação da lei processual. Como é que uma lei processual deve ser interpretada? É isso que a gente vai estudar, que está no nosso plano de ensino. Lei processual penal no tempo e no espaço e a interpretação das normas processuais. Esse conteúdo, né, lei processual penal no tempo e no espaço e a interpretação, estão no artigo 1 a 3 do CPP. Antes de eu começar a falar do artigo 1 a 3, explicar um por um, lembrem do juiz de garantias, tá? Do artigo 3A até o 3G, deixa eu ver se é 3F. Até o 3F foi trazido o juiz de garantias, que eu já expliquei para vocês o que é na aula de pacote de crime. É um juiz que vai ser responsável pela investigação. Esse juiz de garantias ainda não está valendo, porque em sede cautelar, o FUC suspendeu a eficácia desse juiz de garantias. Então eu não vou tecer maiores considerações sobre o juiz de garantias, além do que a gente já falou na aula 2 e na aula 3. Porque primeiro eu já falei, e segundo porque ele não está valendo ainda, tudo bem? Mas eu recomendo que, se você quiser saber um pouco mais sobre o que é o juiz de garantias, você dê uma lida no artigo 3A ao 3F, sabendo que eles não estão valendo, sabendo que o artigo 3A ao 3F tem a sua eficácia suspensa pelo ministro Luiz Fux. Eu até compartilhei no grupo com vocês que o Luiz Fux, antes de assumir a presidência do Supremo, e o Dias Toffoli saiu, acho que ele não vai deixar saudade não, porque ele politizou muito o judiciário, e o judiciário não é para ser um órgão político, o judiciário é para ser um órgão jurídico, então não é
para juiz estar por trás da câmera, dando entrevistas, não sei o quê, não faz parte do bom judiciário isso, ser o showman. E aí eu acho que, na minha opinião, né, o Toffoli, ele politizou muito o judiciário, e o Fux é um cara brilhante, acho que ele vai fazer uma excelente gestão, espero que ele faça uma excelente gestão. Enfim, então o Fux, antes de assumir como ministro do Supremo, como presidente do Supremo, como ministro não, como presidente do Supremo, o Fux já pediu para colocar em pauta o pacote de crime. Isso não significa que o pacote de crime, as ADIs contra o pacote de crime, que eu já conversei com vocês, não significa que ela vai ser julgada agora, mas significa que ele não vai perder a relatoria. Então, muito provavelmente, ele antes de assumir a presidência do Supremo, ele já pautou, né, já colocou em pauta o julgamento do pacote de crime, exatamente para não perder a relatoria, tendo em vista que o presidente do Supremo, como regra, ele não recebe mais processo, porque ele tem outras coisas para cuidar. Então, esse é o juiz de garantias que, por enquanto, não está valendo. Eu falei dele na aula 2 e 3, caso você queira assistir, mas eu recomendo que você dê uma lida nele. E aí, a nossa aula de hoje é conversar principalmente sobre o artigo 1 a 3, que, como eu falei, a gente vai estudar aqui lei processual penal no tempo e no espaço e interpretação da lei processual. Show, show, show? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Alguém quer entrar? Quem for entrar depois da aula, tá, turma? 13 pessoas conseguiram entrar, 19 da forma como eu falei, né? Se der para entrar. Professor, grato pela sua didática e revisão de conceitos constitucionais. Tudo certo aqui. Show. Tamo junto. O direito, Felipe, nunca perca de vista a unicidade do direito. O direito é uma coisa só. Não tem esse negócio, eu gosto de civil e não gosto de penal. É como se você estivesse falando, eu gosto do meu braço e não gosto da minha perna, entendeu? O direito é uma coisa só. Show. Então vamos lá. Beleza, vamos nessa. Show, show, show. Galera, a gente vai, então, estudar o artigo 1º do CP. E o artigo 1º, ele fala sobre o princípio da territorialidade. O que é esse princípio da territorialidade? Ele vai dizer que qualquer processo que corra aqui no Brasil vai seguir o Código de Processo Penal. Então, um processo criminal, né, que corra aqui no Brasil, qualquer processo criminal que corra aqui no Brasil, vai seguir o CPP. É óbvio que, como todo bom direito, vai ter exceções. Mas antes da gente estudar as exceções, vamos estudar a regra. Então, o artigo 1º, ele consagra o princípio da territorialidade. E esse princípio da territorialidade, no contexto aqui do artigo 1º, ele vai dizer que qualquer processo criminal aqui no Brasil, isso é regra, vai ter exceções, qualquer processo criminal aqui no Brasil vai seguir os mandamentos do CPP, vai seguir o Código de Processo Penal. Então, do Oiapoque ao Chuí, qualquer processo criminal que tenha, tem que respeitar o Código de Processo Penal. Ah, professor, mas está envolvido um estrangeiro. É aqui no Brasil que o estrangeiro cometeu crime? Vai seguir o CPP. Ah, professor, mas é uma carta rogatória dos Estados Unidos para o Brasil, para o juiz brasileiro ouvir uma testemunha aqui. Carta rogatória, eu acho que vocês já aprenderam em processo civil, que é a carta de um juiz estrangeiro para um juiz brasileiro, ou vice-versa. Uma carta do juiz brasileiro para o juiz estrangeiro. Então, o juiz dos Estados Unidos mandou uma rogatória para cá, para o Ceará, para Fortaleza. Isso passa pelos consulados e passa pelo STJ, tá? Enfim, quem vai cumprir até as cartas rogatórias, quem cumpre, isso também é constitucional, é a Justiça Federal. Mas o fato é que o juiz dos Estados Unidos mandou uma rogatória e o STJ deu o exequatur, o STJ mandou a Justiça Federal cumprir essa rogatória. E o que é que consistia essa rogatória? Ouvir uma testemunha no âmbito criminal. Um juiz federal que vai cumprir essa rogatória não vai seguir a legislação dos Estados Unidos. Um juiz federal que vai cumprir essa rogatória vai seguir a legislação do Brasil, mais especificamente o CPP. Então, a regra é que qualquer processo criminal que corra aqui no Brasil, em qualquer instância, seja primeira instância, seja segunda instância, seja no STJ, seja no STF, seja quem quer que seja, a regra é que o juiz vai ter que obedecer os mandamentos do CPP. Então, o princípio da territorialidade, ele vai dizer, o processo penal rege-se em todo o território brasileiro
primeira instância, segunda instância, justiça estadual, justiça federal, por todo o território brasileiro, Supremo, tudo. Em todo o território brasileiro, o processo penal, as ações penais vão ser regidas pelos mandamentos do Código de Processo Penal. Então, o processo penal rege-se em todo o Brasil por este código. Ressalvados, ou seja, quais são as exceções? Quando é que o CPP ele vai deixar de ser aplicado para aplicar outra norma? Então, os incisos, eles vão falar 1 a 3, tá? Porque os outros não valem mais, já eu explico, de 3 exceções. Então, vai ser um processo criminal e eu não vou aplicar o CPP. Mas isso é exceção. Quais são as 3 exceções que o Código de Processo Penal não é aplicado para aplicar outra lei? Primeiro, é quando houver tratado, convenção e regra de direito internacional. Com certeza, até comigo mesmo, quando eu falei de presunção de inocência, vocês já ouviram falar do Pacto São José da Costa Rica. O Pacto São José da Costa Rica é um tratado internacional. É o Pacto São José da Costa Rica, por exemplo, que não admite mais a prisão do depositário infiel. Como vocês aprenderam em processo civil, depositário infiel é aquele que o oficial de justiça foi lá, penhorou um bem e nomeou um depositário. Então eu fui na tua casa com mandado do juiz, penhorei o teu carro e disse assim, ó, você vai ficar como depositário desse carro. Você vai guardar esse carro, vai cuidar desse carro. Quando eu te intimar para tu devolver esse carro, você vai ter que devolver. Antigamente, se eu te intimava para devolver o carro e tu tinha quebrado o carro, tinha vendido o carro, você ia preso, isso era o depositário infiel. O tratado internacional chamado Pacto São José da Costa Rica, ele não admite mais essa prisão. Então eu estou falando esse exemplo para vocês perceberem que tudo que um tratado internacional dispuser de maneira diversa do CPP, vai prevalecer o tratado internacional. Então, o próprio Pacto São José da Costa Rica não admite a execução provisória da pena após condenação em segunda instância. O CPP admitia. O Supremo decidiu que vale o tratado internacional. Então, o CPP, qualquer processo criminal que corra aqui no Brasil, no Supremo, no STJ, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, vai ser regido pelo CPP. Quando é que o CPP não vai ser aplicado? Quando um tratado, uma convenção, uma regra de direito internacional, ele dispuser de maneira diversa. Também o CPP não vai ser aplicado, isso aí para a gente hoje, já que a gente vive, né, numa era do pós-positivismo, já que a gente vive numa era da supremacia da Constituição, nem precisava ver, mas o CPP ele vai respeitar também as prerrogativas constitucionais. Então, qualquer prerrogativa constitucional que disponha de maneira diversa do CPP, eu não preciso dizer para vocês que a pirâmide de Kelsen vai dizer que prevalece a Constituição. Qualquer coisa que a Constituição diga e que o CPP se oponha, se aplica à Constituição. E aí, como vocês sabem, tem cargos, e vocês vão estudar parte dessas prerrogativas comigo, tem cargos que têm certas prerrogativas, como, por exemplo, o governador Witzel. Porque ele é governador do Rio de Janeiro, ele está sendo julgado no STJ. Isso é uma prerrogativa do cargo de governador. O presidente da República, ele não vai poder ser preso, nem mesmo em flagrante. Isso é uma prerrogativa do cargo de presidente da República. Então, essas prerrogativas constitucionais, o CPP manda prender preventivamente qualquer pessoa, desde que cumpridos os requisitos, é uma matéria que a gente vai estudar juntos, mas tem pessoas que não vão poder ser presas preventivamente, como eu vou estudar com vocês quando a gente chegar lá. Que, na verdade, é uma matéria que é o professor de constitucional que vê. Mas como eu sei que às vezes isso passa batido, eu sempre gosto de revisar com o meu aluno. Então, quando o CPP mandar prender e a Constituição disser que não pode prender o presidente da República, não pode prender o presidente da República. Prevalece quem? Prevalece a Constituição. Então, o CPP ele vai respeitar as prerrogativas constitucionais, qualquer uma, e aí ele colocou aqui do presidente da República, dos ministros de Estados, nos crimes conexos com o presidente da República e dos ministros do STF. Na verdade, você pode parar aqui. O CPP ele respeita as prerrogativas constitucionais, porque a gente vive hoje num neoconstitucionalismo que diz da supremacia da Constituição. E
A última parte que o CPP respeita, que ele diz assim, eu não vou ser aplicado nesse processo criminal, é processo de competência da justiça militar. Porque a justiça militar julga militares, é maior confusão a competência da justiça militar. Eu até nem abordo isso eu abordo bem por cima aqui nessa matéria. Por que eu abordo por cima? Porque, quando a gente for falar de competência, né, que é a nossa penúltima matéria, porque a justiça militar tem um código penal próprio. Então, você que estudou penal 1, penal 2, penal 3, você não viu o código penal militar, você viu o código penal comum, que é o meu, que é o seu. Mas existe um código penal militar, que é o CPM. Existe também um CPPM. Existe um Código de Processo Penal Militar. Então, na justiça militar, que é a corte marciana, essa justiça militar, ela não segue os normativos do CPP, porque existe um Código de Processo Penal Militar. Então, para resumir, qualquer processo criminal no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, seja justiça estadual, seja justiça federal, seja STJ, STF, o CPP vai ser aplicado. Quando é que o CPP não vai ser aplicado? Quando o Tratado Internacional, a Constituição ou prerrogativas da justiça militar, processo da justiça militar dispuser de forma diferente. Então, se o CPP diz uma coisa e o Tratado Internacional diz outra, prevalece o Tratado Internacional. Se o CPP diz uma coisa, a Constituição diz outra, prevalece a Constituição. E lá nas cortes marcianas, né, que são as militares, não vai ser aplicado o CPP, porque eles têm um processo penal próprio, que é o processo penal militar, o Código de Processo Penal Militar. O inciso 4 e 5, eles não estão valendo, e consequentemente também o parágrafo único não estão valendo, então a gente já acaba o artigo 1º. Antes de eu explicar por que o inciso 4 e 5 não estão valendo, eu vou ver se vocês têm alguma dúvida. Pronto, ninguém tem dúvida. Então vamos lá. Aqui, turma, o inciso 4, ele não está valendo exatamente por conta de um princípio que a gente já estudou. Nós estudamos o princípio do juiz natural. E quando eu estudei com vocês o princípio do juiz natural, eu falei que não pode haver tribunal de exceção. Dei o exemplo do Eichmann, que foi julgado em Jerusalém. Dei exemplo falhou o nome dele agora, que foi julgado nos Estados Unidos. O Saddam Hussein, que foi julgado nos Estados Unidos. Tribunal especial, então, antes da Constituição de 88, era permitido. O Tribunal Especial é aquele que é criado após a ocorrência do crime. Hoje não pode haver isso. Então, o Tribunal Especial, ele não pode ser criado especificamente um tribunal para julgar um crime que já aconteceu. Então, a Constituição não permite mais a criação de tribunais especiais, por isso que o inciso 4 não está valendo. Antigamente, a gente tinha uma lei de imprensa. Inclusive, eu fiz concurso em 2008 para entrar... Professor, Pode falar. pode só repetir o princípio do inciso 4? Juiz natural. Foi Obrigada. o primeiro princípio que a gente estudou na unidade 2. O princípio do juiz natural. Que ele disse que não vai poder haver, né, uma das coisas que ele diz é que não vai poder haver tribunal de exceção. Antigamente podia, por isso que o inciso 4 está aqui, mas lembrem que o CPP é de 41, ele foi criado na Constituição de 1937, que permitia tribunal de exceção no Brasil. Era uma Constituição antidemocrática, mas hoje não pode mais. E, finalmente, turma, o CPP, esse inciso 5, né, ele não se aplica mais, porque não existe mais uma lei de imprensa. Aí eu estava falando, inclusive o meu concurso que eu fiz para a Unifor, quando foi em 2008, que eu concorri com 50 e tantas pessoas para ocupar o cargo que eu ocupo hoje, professor de Direito Penal, esse concurso sortearam um tema, a gente faz várias provas, né? Eu fiz prova escrita, prova dissertativa. Hoje em dia, um bocado de professor novato, eles entraram sem concurso. Eu não sei como que eles se garantiram, mas o meu concurso foi bem difícil. E aí eu fiz prova escrita, prova dissertativa, fiz prova oral. Aí na prova oral, né, que aí depois tiveram outras fases, na prova oral eles sortearam um tema e com menos de 24 horas eu tive que preparar uma aula e dar, né, essa aula. E para mim foi mágico, porque eu nunca tinha entrado numa sala de aula, né, e acabou que eu tirei primeiro. Enfim, o fato é que nessa época o meu tema foi a lei de imprensa. E foi logo quando o Supremo ele estava julgando a ADI contra a lei de imprensa, que era uma lei de 65, uma lei da época da ditadura militar, julgando crimes de imprensa. Ou seja,
ditadura militar, que tem a censura, falar em crimes de imprensa, era uma lei totalmente de fachada, inconstitucional. Essa lei ela foi declarada inconstitucional, a lei de imprensa, e, portanto, o inciso 5 ele não é mais aplicado. Contudo, turma, você já cansou de ver, acho que em todas as cadeiras que você fez, um princípio chamado princípio da especialidade. Inclusive, esse princípio da especialidade, em Penal 1, o teu professor falou que ele está no artigo 12 do Código Penal. E o princípio da especialidade, ele também é aplicado aqui no CPP. Porque o parágrafo único, né, ele vai dizer que o CPP, ele vai respeitar as leis especiais, quando essas leis especiais dispõem de maneira diversa. Então, o CPP, ele respeita também as leis especiais. Isso não precisava nem estar aqui no código, isso é o princípio da especialidade. O princípio da especialidade que você viu em hermenêutica jurídica, que você viu em introdução ao estudo de direito, você viu em penal 1, você viu em processo civil, e aqui você está vendo comigo, o princípio da especialidade, ele vai dizer que o CPP, que é uma lei geral, ele não prevalece sobre a lei especial. Então, por exemplo, a gente tem a lei de drogas. Lei de drogas, eu vou anotar aqui a lei, é a lei 11.343 de 2006. Essa é a lei de drogas. Tem a lei Maria da Penha, que é 11.340 de 2006. Tem a lei dos crimes hediondos, que é a lei 8.072 de 90. Tem a lei de tortura, que é a 9455 de 97. Estou só dando exemplos, 4 exemplos de 1 zilhão de leis especiais que existem. Então, toda vida que essas leis especiais, aí na ordem que eu coloquei aqui, tá? Lei de drogas, Lei Maria da Penha, Lei dos crimes hediondos e Lei de tortura, quando essas leis dispuserem de forma diferente, vai ser aplicada a regulamentação dessa lei. Por quê? Porque a lei especial, ela prevalece sobre a lei geral. Então, no caso da Lei Maria da Penha, por exemplo, é dito que a mulher violentada, a Lei Maria da Penha é essa segunda, tá? 11.340 de 2006. Lá é dito que a mulher que foi vítima de violência doméstica e familiar, ela tem que ser intimada de tudo que acontece no processo. Então, a grande parte da intimação dos oficiais de justiça é sobre a Lei Maria da Penha. Tem que ser intimado se o cara entrou na prisão, tem que ser intimado se o cara saiu da prisão, tem que ser intimado de tudo que acontece no processo. O CPP não diz isso em relação à vítima. Então, o CPP não diz que eu tenho que ficar intimando a vítima de todo o processo. O Felipe foi vítima de um roubo, Deus o livre. O CPP não me manda ficar intimando o Felipe sobre tudo que acontece no processo, mas a Lei Maria da Penha manda que a mulher fique sendo intimada sobre tudo que acontece no processo. Ou seja, a Lei Maria da Penha, que é especial, ela diz uma coisa, o CPP diz outra. Quem prevalece? A Lei Maria da Penha. Por quê? Princípio da especialidade. Mas aí a Lei Maria da Penha não fala de como é essa intimação. Quem fala como é a intimação? O CPP. Então, no que a lei especial for omissa, se aplica a lei geral. E qual é a lei geral? É o CPP. Aí, turma, num caso de violência doméstica familiar contra a mulher, por exemplo, eu aplico a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Se ela não disser nada, eu aplico o CPP, que é a lei geral. Agora, tem uma lei mais geral ainda do que o CPP. Sabe qual é? É o CPC. Então, turma, você tenta aplicar a lei especial. Se não der, você aplica o CPP, se ela for omissa, por exemplo. E no que ela for omissa, no que o CPP for omisso, você aplica o CPC. Professor, você está dizendo que o CPC, Código de Processo Civil, pode ser aplicado ao Código de Processo Penal? Sim, pode. Porque o CPC é a lei geral e o CPP, nesse caso, é especial em relação ao CPC. Então, o CPP, ele não diz, por exemplo, como é a citação por hora certa. Não diz. Aí, o oficial de justiça, numa citação mesmo criminal, eu tenho que seguir o que o CPC diz. Então, eu aplico a lei especial pelo princípio da especialidade. No que ela for omissa, eu aplico o CPP. No que o CPP for omissa, eu aplico o CPC.
Deu para entender o artigo 1º, turma? Sim, não, mais ou menos. Show. Agora a gente vai para o artigo 2º. E o artigo 2º, ele é um artigo mega importante. Porque o aluno, ele confunde. E o meu aluno, ele não confunde isso. O meu aluno, ele não confunde lei penal com lei processual penal. Pelo amor de Deus, não confunda lei penal, turma, com lei processual penal. A lei penal, ela fala, turma, do teu direito de liberdade. A lei penal, ela vai falar do teu direito de liberdade. E a lei processual penal, ela vai falar de atos processuais, ela vai falar de prazos, ela vai falar de recursos, ela vai falar de outra coisa. A lei penal, por exemplo, é a que fala de crime, é o que fala de pena, é o que fala de benefícios, de benefícios penais. Então, a lei penal, ela é diferente da lei processual penal. Porque a lei penal, ela, como você viu, né, em penal 1, o direito penal, ele fala sobre o que é crime, o que é pena, fala de todos os crimes, então crime de homicídio, de aborto, de infanticídio, de corrupção. A lei processual penal não, ela fala de atos processuais, como intimação, citação, fala de recurso, fala de recebimento da denúncia. Então, a forma da gente encarar como essas leis são aplicadas são diferentes. Turma, se você vê essa frescura de que lei retroage, recurso, que lei retroage para beneficiar o réu, é só a lei penal. Só a lei penal tem essa história de retroagir para beneficiar o réu, tá? Só a lei penal tem essa eficácia ex tunc. Você bate na testa e vai para trás. Ou seja, eficácia retroativa. Só a lei penal ela retroage quando ela é melhor para o réu. Então, por exemplo, já que eu coloquei a lei de drogas, é a primeira lei aí que eu coloquei, 11.343, de 2006. Na lei de drogas, o usuário, aquele que planta droga para você tem um vizinho aí que você vive sentindo cheiro de maconha. Antes dessa lei de drogas de 2006, a lei de drogas anterior previa prisão para esse cara. Então, a lei de drogas anterior, ela previa prisão para quem consome drogas, para quem planta drogas, por exemplo, para consumo pessoal. Aí a nova lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, ela no artigo 28, ela não pune mais com prisão. Então não tem mais prisão. É uma lei que fala de um crime? É uma lei que fala de um crime. O crime de você portar, guardar, plantar droga para consumo pessoal. Essa lei posterior aqui, e isso aí é penal 2, que a gente tá, penal 1, que a gente está estudando, artigo 2º do Código Penal, tá? Que vocês estudaram lá com o professor de penal 1. Tá? Artigo 2º do CP. É uma lei que trata de crime? É. Então é uma lei penal. É uma lei, no caso, é uma lei posterior que é melhor para o réu? Sim, é uma lei posterior que é melhor para o réu. Tendo em vista, turma, que essa lei posterior, ela não traz mais a prisão. Então, para o réu é melhor. E a lei anterior, ela tinha prisão para quem plantasse droga para consumo pessoal. Então, é uma lei penal posterior que é melhor para o réu? Sim. Então, ela retroage. Então, quando você ouvir falar do princípio da retroatividade, preste atenção. É só lei penal. Essa história de lei que retroage é só lei penal. Lei processual penal, que é a que você está estudando aqui comigo, no artigo 2º do CPP, ela não retroage. Nem que ela seja melhor para o réu. Ela é regida pelo chamado princípio da imediatidade. Princípio da imediatidade. Ou também chamado princípio do tempus regit actum. Então, a lei processual penal,
que é a que fala de atos processuais, prazos, recursos. A lei processual penal, ela é regida pelo princípio da imediatidade, ou também conhecido como o princípio do tempus regit actum. Sabe o que significa esse princípio? Significa que a lei processual penal está pouco preocupada se ela é melhor, se ela é pior para o réu. Ela é aplicada aqui, ó, imediatamente. Então, a lei processual penal, quando ela é alterada, alterou o prazo de um recurso. Vixe, diminuiu o prazo do recurso, é ruim para o réu. Estou pouco preocupado, eu vou ser aplicada, lei processual penal, vou ser aplicada a todos os processos que estão em andamento. Então, eu cometi um crime hoje, de homicídio, que o prazo para apelar do homicídio são 5 dias, tá? Então, hoje, dia, sei lá, 17, deixa eu ver que dia é hoje, meu Deus. 16. Hoje, dia 16 de setembro, o prazo para se apelar são 5 dias. Eu cometi um crime hoje. Durante o meu processo, a lei processual penal é alterada para dizer assim, ó, apelação agora, o prazo é de 1 dia. Foi ruim para mim? Foi. É uma lei processual? É. Porque é uma lei que fala de prazo do recurso. A lei processual penal, ela é aplicada de imediato. Então, mesmo eu tendo cometido o crime, e no dia do crime, o prazo para eu apelar era 5 dias, e hoje, e aí durante o processo, o prazo baixou para 1 dia, quando eu for apelar, o meu prazo é de 1 dia. Porque a lei processual penal, ela é aplicada imediatamente. Essa história de analisar se a lei é melhor, se a lei é pior, se a lei retroage, se a lei não retroage, é direito penal, é lei penal. As prisões, por exemplo, coisas que dizem respeito sobre prisões, é lei penal. Por quê? Porque fala de pena. A lei processual penal, que vai falar de atos processuais, então, por exemplo, eu falei para vocês que a lei penal, que o Código de Processo Penal, ele foi modificado grandes modificações, em 2008, em 2011, em 2019. Essas alterações entram de imediato no processo que estão em andamento. Elas entram de imediato, mesmo que elas sejam piores para o réu, porque é regida pelo princípio da imediatidade. Contudo, turma, elas respeitam os atos já praticados. Então, imaginem aí 2 exemplos. Eu vou dar vários exemplos aqui, turma, para você, até você entender, porque, e você errar isso, você não é advogado, não é do direito. A gente, turma, cometemos um crime hoje. Então, exemplo 1, eu, Sidney, cometi um crime hoje, que é 16 de setembro de 2020. No exemplo 2, o Felipe cometeu o mesmo crime hoje. Qual é o prazo para apelar que a gente tem? Apelação hoje, são quantos dias, galera? Para você interpor a apelação no processo penal? 5 dias. Você vai estudar isso no processo penal 2. Então, hoje, o prazo para apelar é 5 dias. Aí, eu fui processado na primeira vara criminal. E o Felipe, ele foi processado na segunda vara criminal. Só para vocês entenderem. Então, eu cometi um crime, um roubo, aqui onde eu tô, em Beberibe, não em Fortaleza, e o Felipe cometeu um roubo lá aí em Fortaleza. Ou a gente cometeu um roubo, só que foram roubos diferentes. E aí a gente está sendo processado, só que eu fui processado na primeira vara criminal, e o Felipe na segunda vara criminal. Saiu a minha sentença no dia 16 de setembro de 2020. E o prazo para apelar era 5 dias. E quando essa sentença ela foi publicada, no dia 16 de setembro de 2021, aliás, quis dizer, quando ela foi publicada no dia 16 de setembro de 2021, o prazo para apelar era de 5 dias. Acontece, turma, que entre o dia 16 de setembro e o dia 20 de setembro,
entrou uma lei nova. Essa lei nova disse que o prazo para apelar é de 1 dia agora. Então, eu e o Felipe, a gente cometeu o crime no mesmo dia, foi o mesmo crime, sofremos processos diferentes, e a minha sentença saiu, quando a minha sentença foi publicada no Diário de Justiça, o CPP dizia que o prazo para apelar era de 5 dias. A sentença do Felipe foi publicada dia 20, ou seja, 4 dias depois. Só que, durante esse tempo, o artigo 593 do CPP, ele foi alterado para dizer que agora a apelação é 1 dia. Então, no dia 19, entrou em vigor uma nova redação do artigo 593, dizendo que o prazo para apelar é de 1 dia. E no dia seguinte dessa alteração, que foi pior para o Felipe, a sentença do Felipe foi publicada. Qual é o prazo do Felipe? 1 dia. Professor, e no seu caso? No meu caso, o que importa é a data em que foi publicada a sentença, a lei que estava vigorando na data em que foi publicada a sentença. Por quê? Porque a lei processual penal, ela aplica imediatamente, contudo, ela respeita os atos já praticados. Então, como no dia que saiu a minha publicação da minha sentença, a lei dizia que era 5 dias, essa outra lei que entrou em vigor dia 19, ela tem que respeitar a data da publicação da minha sentença. Mas a do Felipe, a sentença do Felipe entrou em vigor, foi publicada 1 dia após a vigência dessa lei. O Felipe vai olhar qual é a lei processual, o Felipe vai ver que naquele dia é 1 dia, o Felipe só tem 1 dia para poder interpor recurso. Para resumir e ficar fácil, sabe qual é a lei processual que vai ser aplicada? A lei da data da prática do ato processual. Então, quando você for advogado, que você for fazer uma queixa-crime, que você for apelar, for entrar com recurso em sentido estrito, quando você for praticar atos processuais, você tem que ver a lei que está vigorando, que está valendo naquele dia do ato processual, ou do dia que o ato processual foi publicado. Você não vai olhar a data do crime. Como regra, a data do crime, a lei em vigor. Como regra, a lei em vigor na data do crime é a lei penal. Então, lei penal, tu vai olhar, o crime aconteceu em 2008. Usa a lei penal de 2008. Tu só usa outra lei penal se essa outra lei penal for melhor. Mas se o crime aconteceu em 2008, tu vai usar a lei penal de 2008. Ah, mas eu vou praticar um ato processual de um crime que aconteceu em 2008. Se a gente está falando de ato processual, a gente está falando de lei processual penal. E se a gente está falando de lei processual penal, a lei processual penal não se preocupa com a lei em vigor na data do crime. A lei processual penal, a que vai valer é a lei que está em vigor na data da prática do ato processual. Então é a lei em vigor na data da prática do ato processual. Isso é o princípio da imediatidade ou do tempus resti actum, que ele vai dizer assim, ó, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo. A lei processual penal entrou em vigor, ela já entra imediatamente em vigor. Ela já vai ser aplicada. Ah, mas a lei processual penal é pior para o réu, diminuir o prazo do recurso. Não tem problema. Ah, a lei processual penal ela é pior para o réu porque é uma lei que extinguiu um ato processual. Não tem problema. Lei processual penal entra em vigor nos processos em andamento, ainda que o crime tenha acontecido na época da princesa Isabel. A lei processual penal entra em vigor naquele momento. E ela não vai se preocupar se ela é melhor, se ela é pior para o réu. Então, a lei processual penal aplica-se desde logo, aplica-se imediatamente, tempus resti actum, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, é por isso que nesse meu exemplo, a lei processual penal nova, né? A lei nova diminuiu o prazo do recurso, ela entrou em vigor dia 19 de 9
de 2020. Essa lei aqui vai valer para todos os processos que estão em andamento. Por isso que quando a decisão do Felipe saiu um dia depois, o Felipe só vai ter um dia para recorrer. Mas eu tive a minha decisão publicada no dia 16. E no dia 16 a lei dizia que era 5 dias. Essa lei processual penal aqui, ela entra em vigor imediatamente, mas ela respeita todos os atos praticados. Aí aqui é o segundo cuidado que eu quero que vocês tenham, porque as questões dizem assim, quando a lei processual penal entrar em vigor, vai ter que ser refeito todos os atos anteriores. Não vai ter que ser refeito nada. Porque se tivesse que ser refeito alguma coisa, o processo penal não acabaria nunca. Por isso que o princípio da imediatidade, que diz aqui, ó, a lei processual penal aplica-se desde logo, aplica-se imediatamente, sem prejuízo da validade dos atos realizados anteriores sob a vigência da lei anterior. Deu para entender, pessoal? Eu vou copiar e colar isso aqui no chat. Sim, não, mais ou menos. Natanael, a vigência da lei é no dia posterior à sua publicação no processo penal. Sim, segue a mesma regra direitinho. Essa aí é a dúvida, ô Felipe? Tu tá com dúvida? Como é? Se fosse lei penal, aí seria 5 dias, né, professor? Se fosse lei penal, Olia, tu ia ver se essa lei penal nova é melhor ou é pior para o réu. Se essa lei penal nova fosse melhor para o réu, aí ia ser aplicada a lei penal nova que é melhor. Se a lei penal que veio depois do crime é pior para o réu, aplica a lei anterior, que é o que você viu em penal 1. Então, deixa eu dar um exemplo aqui dos Nardoni. Os Nardoni mataram a Isabela em 2008. Digo mataram porque eles já foram condenados. Em 2008 existia um recurso chamado protesto por novo júri. Em 2010, quando os Nardoni foram condenados, esse recurso não existia mais. Pergunta, os Nardoni puderam utilizar esse recurso, sim ou não? Vou repetir. Na data em que os Nardoni mataram a Isabela Nardoni, existia um recurso. Esse recurso era chamado protesto por novo júri. Então, no dia em que os Nardoni mataram a Isabela, existia o recurso protesto por novo júri. Em 2010, Nardoni foram condenados, mas o protesto por novo júri não existia mais. Minha pergunta é, os Nardoni puderam utilizar esse recurso, sim ou não? Não! Boa! Mas o recurso, pessoal, era melhor para eles tinham direito a esse recurso na data do crime. O que é que a lei processual penal diz? Estou pouco me lixando. Lei processual penal, ela não vai se preocupar se ela é melhor ou se ela é pior para o réu. Essa frescura de se preocupar se é melhor ou pior para o réu é lei penal. Lei processual penal, ela se aplica de imediato. Mas vamos supor, turma, vamos supor que eles tenham sido condenados ainda na vigência do protesto por novo júri, saiu a decisão deles e no dia seguinte esse protesto por novo júri tenha sido extinto. Eles podiam usar o protesto por novo júri? Sim. Porque o que vale é o que está valendo, é a lei processual penal em vigor na data da prática daquele ato processual, na data da publicação da sentença. Então, publicou a sentença hoje. Está lá no DJ. Quais são os recursos que eu tenho direito? Quais são o prazo? Pronto, é a lei de hoje. Se for mudada amanhã, depois de amanhã, não tem problema não, é a lei de hoje. Mas a lei mudou hoje. Foi publicada a sentença amanhã. Já segue a lei de hoje. Porque a lei processual penal, ela é regida de imediato. Então, a lei processual penal, você olha a lei da data da prática do ato processual. A lei penal, você olha a lei da data do crime. Então, essa história de olhar a lei da data do crime é lei penal. Professor? Pode falar. Então, é o seguinte, se foi publicado hoje essa alteração na lei, e meu prazo para recurso, ele abriu hoje, eu posso contar com prazo antigo, porque só vai ser vigente amanhã, porque, tipo assim, publicou hoje, aí começa a valer a partir de amanhã, ou não, publicou hoje, meu prazo abriu hoje, ou seja, meu prazo vai ser de acordo com essa lei de hoje, publicada hoje. Ô, Natanael, é bem simples, cara, não complica. Qual é a lei que tá valendo hoje? É a lei de hoje que foi publicada, entendeu? A tua pergunta, ela é de introdução à ciência do direito, quando vocês estudaram lá a lei de introdução às normas do direito brasileiro. A lei de introdução às normas do direito brasileiro
diz que a lei, se ela, quando acaba a vacatio legis, ela vai ser aplicada quando acaba a vacatio legis dela, entendeu? E se ela não tiver vacatio legis, ela vai vigorar um dia após a data da publicação. Então não complica, é o que tu viu em Introdução à Ciência do Direito. A lei de introdução às normas do direito brasileiro. Não complica, é assim, o ato processual vai ser realizado hoje, a sentença saiu hoje. Qual é a lei processual hoje que está em vigor? Então é essa que vai valer, tranquilo? Então se tu tá me falando que a lei foi publicada hoje e a sentença foi publicada hoje, essa lei não vai valer hoje. Essa lei vai valer para amanhã. Então vai valer ainda a lei anterior. Deu para entender, cara? Professor, só uma dúvida. É possível que eu tenha... Só um minuto. Ah, claro. Diz aí, Natanael, entendeu? Sim, entendeu. Pronto. Diz, cara. Eu queria saber, dá para você ter lei penal dentro do CPP e lei processual penal dentro do CP? Nossa matéria agora. Nossa matéria agora. Turma, não é porque é uma lei penal que ela está no CP. Não é que é uma lei processual penal que ela está no CPP. Pode estar em outros cantos. Que, na verdade, pode ter o que a doutrina chama de norma híbrida. Às vezes ela chama de norma penal híbrida. Norma penal híbrida. Olha o que eu estou dizendo para vocês, turma. É possível que uma lei processual, por exemplo, a Lei Maria da Penha, Felipe, ela tem crime de você descumprir a lei, descumprir medida protetiva, a Lei Maria da Penha. Então ela tem crime, tem um artigo que traz um crime de você descumprir medida protetiva, e ela tem lei que fala de procedimento. Então uma lei, ela pode ter artigo de direito penal e artigo de direito processual penal. Compete a você, operador do direito, compete ao juiz, analisar se aquela lei, aquele artigo específico, ele é penal ou ele é processual penal. Então o artigo da Lei Maria da Penha, que fala sobre o crime de você descumprir medida protetiva, vai seguir a lei penal. O mesmo artigo da Lei Maria da Penha, que diz que a mulher tem que ser intimada de tudo, vai seguir a lei processual penal. Então você tem que analisar artigo por artigo. Não dá para pegar essa lei toda que ela é penal. Não. Essa lei toda é processual penal. Não. O artigo dessa lei pode ser penal, aquele outro artigo dessa mesma lei pode ser processual penal. Aí você vai aplicar ou uma regra ou outra. E ainda tem a possibilidade daquele artigo ter parte penal e ter parte processual penal. E a gente tem um exemplo. É o exemplo, turma, que o código, aliás, que a doutrina chama de norma híbrida. E às vezes norma penal híbrida. É o mesmo artigo, então no mesmo artigo, você nota que ele tem regra de direito penal e também de direito processual penal. Então, para responder a pergunta do Felipe, o operador do direito tem que analisar artigo por artigo. Aquele artigo trata de lei penal, vamos aplicar a lei penal. Aquele outro artigo trata de lei processual penal, vamos aplicar a lei processual penal. E tem artigos, que a gente só tem um exemplo aqui no CPP, que ele fala de direito penal e ele fala de processo penal. É o que chama de norma penal híbrida. Existem, aí eu vou logo dizer como é que você vai tratar esse artigo. Existem, turma, várias teorias que dizem como é que vai ser a aplicação. A que prevalece é que você deve encarar ele todo como se fosse de direito penal. É melhor para o réu. Então, nos casos das normas penais híbridas, que é já o do exemplo, né, que é o 366 do CPP, a norma penal híbrida é aquele artigo que parte dele é CP, é de direito penal, e parte dele é de processo penal. Então, o mesmo artigo, ele traz regras de direito penal e regras de processo penal. Vai prevalecer que você vai tratá-lo todo como se ele fosse de direito penal. Então, ele vai ser aplicado, se for melhor para o réu, ele vai retroagir, se não for melhor para o réu, ainda que seja revogado, vai continuar sendo aplicado, como vocês estudarem penal 1. E que artigo é esse? Só para vocês verem. O artigo 366 do CPP, ele vai falar assim, ó, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado,
ficarão suspenso o processo e a prescrição do delito. Opa! Se o acusado for citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, fica suspenso o processo. Suspender um processo é norma de direito processual. Mas o mesmo artigo vai dizer que se o cara é citado por edital e ele não comparece, suspende também o prazo prescricional. E prescrição você estudou aonde? Prescrição é uma causa extintiva da punibilidade que está no artigo 107, inciso 4, de qual código, hein? Do CP. Então, o mesmo artigo, ele trata de suspensão de prazo processual, de suspensão de processo, que nessa parte ele é uma norma de direito processual, mas o mesmo artigo está falando de prescrição, de suspender o prazo de prescrição do delito. E a prescrição é uma norma de direito penal, porque a prescrição fala da tua liberdade. Se o crime está prescrito, tu está livre. Então, o mesmo artigo, parte dele é de direito processual, parte dele é de direito penal. E aí, como é que eu faço nessa norma penal híbrida? Eu encaro o artigo todo como se ele fosse uma norma de direito penal. Então, ele vai ser aplicado aos crimes na data do crime, e só não vai ser aplicado o artigo 366 se vier outra lei melhor para o réu do que esse 366. Então, para resumir, o 366 sempre vai ser aplicado a todos os crimes, sempre, 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 sempre. E ele só vai deixar de ser aplicado se outro crime, naquele crime, né, que já aconteceu, se vier outra lei que seja melhor para o réu. Que é aquela história de lei penal, ela retroage para beneficiar o réu. E além disso, turma, dessa questão da norma penal híbrida, quando se discute isso, fala-se de combinação de leis. Combinação de leis, ou combinação de artigos, ou combinação de mandamentos, é o fato de você pegar parte de um artigo e parte do outro. Parte de uma lei e parte da outra. O STF e, portanto, o ordenamento jurídico brasileiro não admite a combinação de leis. Então, Felipe, não dá para a gente dizer assim, muito simples, se parte desse artigo é penal, é processo penal, onde eu estou marcando, e parte desse artigo é penal, vamos separar as leis. Vamos aplicar só parte do artigo, aí a gente pega outra lei e aplica parte do outro artigo. Não pode. Por quê? Porque quando você pega a lei A, quando você pega parte da lei A, ou do artigo A, e combina com parte da lei B, o que você está fazendo? Se o juiz pega parte de uma lei e pega parte de uma outra lei, se o juiz pega parte de um artigo e pega parte de outro artigo e aplica, o juiz está criando uma lei. Ele está pegando parte de uma lei e fazendo outra lei. E, muito embora o STF não saiba disso ainda, o judiciário não deveria legislar. E eu não conheço um tribunal para legislar mais do que o STF. Enfim, isso aí é outra questão. Mas o STF, ele não admite que o juiz pegue parte de um artigo, parte de outro, e aplique no caso concreto. A híbrida é você entender a norma penal híbrida como se ela fosse toda de direito penal. Professor, ainda a parte de processo penal? Sim. Ainda a parte que fala só sobre processo penal, você vai utilizar o artigo 2º do Código Penal, que vai ser aplicada a lei que está em vigor na data do crime. Só vai ser aplicada outra lei se essa outra lei for melhor. Deu para entender, turma? Como é que vocês estão aí? Deu para entender o que é norma penal híbrida? Deu para entender o que é combinação de leis, que o processo não admite? Deu para entender que a lei processual penal ela não está preocupada se é melhor ou pior para o réu? Viu na questão, lei processual penal retroage? Errada. Já marca que está errado esse negócio. Quem é que retroage? A lei
penal. Lei processual penal ela é regida pelo tempus regit actum ou princípio da imediatidade. Diz aí, Felipe. Professor, eu entendi tudo. Só me tira uma dúvida. Na questão do exemplo que você deu, onde dois fulanos cometem o mesmo crime, mas assim, sendo julgados na mesma vara, só que em tempos distintos, assim, sei lá, no mesmo dia. A minha dúvida é a seguinte, são duas, na verdade. Digamos que você está sendo julgado e você tem o prazo de apelação de 5 dias, certo? Mas logo após... Não, quer saber? Eu acho que eu entendi. Cara, aqui no exemplo que eu dei, eu e você, a gente poderia estar sendo julgado na mesma vara, na primeira vara criminal, só que em processos diferentes. Vai ser a mesma coisa. Então, eu e você, no mesmo dia, cometemos o mesmo crime, só que assim, em circunstâncias diferentes. Tá? A gente cometeu roubo. Eu roubei na Aldeota, você roubou, sei lá, no Mucuripe. Roubos diferentes. Eu fui processado na primeira vara criminal, você também. Minha sentença saiu antes. Quando minha sentença saiu, o prazo para apelar era 5 dias. Quando a sua sentença saiu, o prazo para apelar era 1 dia. Eu vou ter direito aos 5, você vai ter direito aos 1. Professor, agora você tiver direito aos 5 dias, mas no 5º dia surgir essa nova lei que te dá só 1 dia. Não tem problema. O que vale é, na data da sentença que foi publicada, é o prazo ali. Então, o que o Felipe está me perguntando é assim, professor, se no curso do prazo do recurso vier uma lei e diminuir o prazo, eu continuo com o prazo originário. Então, se no curso, quando mudou aqui a lei, Felipe, eu ainda estava no curso do meu prazo, tá vendo? Minha publicação da sentença foi dia 16, eu tinha 5 dias. Aí no dia 19, que ainda está nesses 5 dias, mudou para 1 dia. Eu continuo tendo direito aos 5 dias. Porque a lei processual penal, aí eu volto para cá para o artigo, do artigo 2º. Peraí rapidinho. Não tô achando o cursor aqui, estranho. Aquela barrinha para eu ir mais rápido. Mas calma aí que eu chego já lá. Não sei por quê. Aí eu volto para aquele... Pronto, tá chegando. Aí eu volto para cá que diz assim, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência de lei anterior. Ou seja, ela aplica imediatamente, mas ela não precisa refazer nada, ela respeita. Então, se meu prazo já está em andamento, Felipe, ainda que a lei diminua aquele prazo, eu vou continuar tendo direito ao prazo que estava em andamento, ao prazo maior. Deu para entender, Felipe? Show. Massa. Professor... Pode falar, Carol. Só reiterando assim o que foi dito, só para ver se eu compreendi. Quando fala de norma penal híbrida, então ela deve ser compreendida como uma norma de direito penal, apesar de ainda ser aplicado na parte que fala de lei processual penal, do processo, o que seria definido se fosse uma lei processual, né? Assim, você encara toda ela, tanto a parte penal como a processual penal, como se elas fossem penal. Tá entendendo? E como é que é a lei penal? A lei penal utilizada é a da data do crime. Só vai ser utilizada uma outra lei penal se essa outra lei penal for melhor. Então, eu acho que talvez segunda parte aí esteja, não sei se você não explicou direito, ou não sei se você não entendeu direito, mas tu vai encarar todo o 366 como se ele fosse penal, inclusive a parte processual penal dele. Então, mesmo a parte processual penal dele vai ser encarada como se fosse uma norma penal. Deu para entender? Entendi. Eu tinha entendido errado, não foi explicado errado, não. Poxa, ainda bem que tu perguntou. Turma, e aí, turma, alguma dúvida? Porque isso aqui assim, né, acaba sendo um pouco mais complexo, mas é o básico do processo penal. Não dá para vocês passarem sem saber disso, não. Posso continuar? Aí eu vou continuar, turma, porque eu preciso acabar. Eu já era para ter acabado aqui a aula, mas eu tenho que continuar para a gente terminar o artigo 3º, porque eu coloquei na prova. Mas o artigo 3º é rapidinho, não tem muita dificuldade, não. Ok, né? Show. Resolva o exercício, turma. Tem vários exercícios aí que eu coloquei para vocês sobre isso. Vários. A OAB adora cobrar isso. E tá na prova, tá? E na prova eu coloquei casos concretos para você colocar. Nada muito difícil, mas é bom você praticar um pouquinho. Janete, tenta resolver exercício com eles, tá? No GED.
tem exercício sobre isso nas questões que eu mandei. Beleza. Turma, agora só para a gente acabar, tá? Aqui vai dizer que a lei processual penal admite interpretação extensiva, aplicação analógica e suplemento dos princípios gerais do direito. O que seria, turma, essa interpretação extensiva? Interpretação extensiva, ela é utilizada quando o legislador disse menos do que queria dizer. Então, interpretação extensiva é quando o legislador disse menos do que queria dizer. Exemplo, turma, o conceito de casa. Então, a casa, lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, é dito que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo adentrar, salvo. O Supremo disse assim, olha, quando o Constituinte falou casa, ele disse menos do que ele queria dizer. Quando ele pega e diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ele quer dizer que qualquer espaço não aberto ao público. Então, quando o Supremo lê esse artigo 5º, 11, que fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ele entende que o legislador disse menos. Como é que ele lê? Qualquer compartimento não aberto ao público é asilo inviolável do indivíduo. Então, na Unifor, por exemplo, tem um setor financeiro que não é aberto ao público. Ali é casa. E ali guarda a proteção do artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Outro exemplo, turma. O próprio artigo 1º do Código Penal, ele vai falar do princípio da legalidade. Não há crime. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, não há crime sem lei anterior que o defina. O Supremo diz assim, rapaz, não é que o princípio da legalidade vale só quando não há crime. Ele interpreta como não há infração penal sem lei anterior que o defina. Porque infração penal abrange o crime e abrange a contravenção penal. Então, infração penal abrange crime e contravenção penal. A lei processual penal, ela admite interpretação extensiva. Então, o processo penal, ele diz que a intimação pode ser feita por qualquer meio telegráfico. Porque na época existia telegrama, em 41, mas não existia e-mail. Eu posso interpretar que a intimação pode ser feita por e-mail. Porque lá do CPP está dizendo que a intimação pode ser feita por qualquer meio telegráfico. E eu posso interpretar telegráfico como e-mail. Está dando para entender o que é a interpretação extensiva? É você ampliar o conceito daquela palavra. Interpretação extensiva é você ampliar o conceito daquela palavra. Princípios gerais do direito, turma, já eu falo de aplicação analógica. Princípios gerais do direito os princípios que são aplicáveis a todos os ramos do direito. Como, por exemplo, o princípio da proporcionalidade. Qualquer ramo do direito é aplicável ao princípio da proporcionalidade. O princípio da dignidade da pessoa humana. Qualquer ramo do direito é aplicado ao princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da razoabilidade. Qualquer ramo do direito é aplicado o princípio da razoabilidade. De maneira, turma, que a lei processual penal, ela admite, quando ela for omissa, que o juiz utilize os princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito, como eu disse, são princípios aplicáveis a todos os ramos do direito. Isso está, inclusive, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que vocês viram em ICD. Então, a lei processual penal admite interpretação extensiva, você pode ampliar o sentido da lei processual penal, o juiz pode ampliar, entender que telegráfico é por e-mail. É possível suplementar pelos princípios gerais do direito. Então, quando a lei processual penal for omissa, você pode utilizar os princípios gerais do direito. E é possível também, pessoal, existir a aplicação analógica. Existe, pessoal, a questão da aplicação analógica e existe a questão, além da aplicação, da interpretação analógica.
Aqui, quando ele fala de aplicação analógica, ele admite a aplicação da analogia, que a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro já dizem que aplica. Como assim admite a analogia? Turma, existe um recurso chamado agravo em execução. Existe um recurso chamado agravo em execução. Esse recurso está no artigo 197 da LEP. A LEP, que é a Lei de Execução Penal, é a Lei 7.910 de 84. Então, existe um recurso chamado agravo em execução. Esse recurso, chamado agravo em execução, ele está no artigo 197 da Lei de Execução Penal, da LEP. Só que a LEP, ela não diz qual é o prazo desse recurso. Não diz quem vai julgar esse recurso. A LEP só diz que na vara de execução penal cabe agravo em execução. Beleza, mas como é que é o processamento desse recurso? Qual é o prazo do recurso? Como é o processamento desse recurso? Para quem esse recurso é endereçado? Ou seja, qual é o endereçamento desse recurso? A LEP não diz. Como a LEP é omissa, aí o Supremo diz que tudo do recurso em sentido estrito, tudo do rese, é o recurso em sentido estrito, vai ser feita a aplicação analógica para o agravo em execução. O recurso em sentido estrito está no artigo 581 do CPP. Então, quando o código vai falar que a lei processual aplica, aceita, né, admite a aplicação analógica, ele está dizendo que é possível você pegar a lei de um instituto e aplicar em outro. Então, é possível você pegar a lei de um instituto e aplicar em outro, quando esse outro, a lei dele for omissa. O agravo em execução, ele, na LEP, a Lei de Execução Penal, não vai me dizer qual é o prazo dele, como é que ele é processado, quem é que vai julgar, não diz nada. Aí o que é que se faz? Aplica-se tudo que vale para o rese, para o recurso em sentido estrito, ao agravo. Então, qual é o prazo do rese? 5 dias. Qual é o prazo do agravo? 5 dias. Quem é que julga o rese? Você protocola no juiz de primeira instância e o juiz de primeira instância manda para o de segunda instância. Como é que vai ser o protocolo do agravo? Protocola no juiz de primeira instância e o juiz de primeira instância manda para a segunda instância. O rese admite efeito iterativo, juízo de retratação. O agravo também admite o juízo de retratação. O que eu quero dizer para vocês é que as regras, os regramentos do rese vale para o agravo em execução pela aplicação analógica. Por isso que aqui vai dizer que a lei processual penal admite interpretação extensiva e aplicação analógica e o suplemento pelos princípios gerais do direito. Deu para entender, turma? Sim ou não? Eu vou colocar tudo isso, turma, aqui no chat para vocês copiarem e colarem se quiserem. Ó, a Ginete está falando, turma, que tanto no caderno do CESP, que eu disponibilizei, né, as questões do CESP como FGV, já resolveram todos os exercícios até inquérito. Show, Janete. Então vocês já sabem mais ou menos a lei processual penal. Galera, deu para entender o artigo 1 a 3 do CPP? Com a aula de hoje eu termino a unidade 1 e 2, aí a gente faz a prova e a gente vai para a ação penal, né? Revisar, porque vocês viram também penal 1. Tá todo mundo bem? Então, se tiver todo mundo bem, desejo uma boa prova para vocês, tá? Próxima semana a gente então não se vê nesses nossos encontros. Boa prova, façam com tranquilidade, façam com segurança, estudem por você, não estudem para tirar 10, estudem porque isso é disso que depende o futuro de vocês. Vocês agora estão semeando, vocês estão plantando e depois vocês vão colher. E a sua colheita vai depender muito do esforço que você faz hoje. Então procure ser muito honesto com você mesmo. Se você está fazendo, assim, se você está fazendo o suficiente para você ser exitoso, bem-sucedido na sua vida, e eu espero que você esteja fazendo sim. Turma, eu mandei no grupo ontem um questionário sobre um pessoal da psicologia que está querendo ouvir o aluno da Unifor sobre a Covid, sobre a pandemia. Eles são bolsistas, CNPq, CAPES. Por favor, respondam, não custa nada, em 5 minutinhos você termina de responder,
e você contribui para a ciência. A gente esculhamba tanto o Brasil, né? Obrigado, Maria Rodrigues. A gente esculhamba tanto o Brasil, mas na hora de fazer a nossa parte, a gente, não vou responder não, que chato. Ajudem, tá? Podia ser o questionário de vocês. Vocês vão ser monitores, vocês podem publicar questionário, então se puder, ajudem, tá bom? Então é isso, a Janete já deve ter feito a chamada, não foi,